Oi, pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Luiz Henrique e hoje a gente vai estudar um pouco sobre porcentagem, abordando o tópico acréscimo e desconto percentual. Também trarei algumas dicas para vocês no que diz respeito ao conteúdo de porcentagem, aplicação de acréscimo e aplicação de desconto percentual. Vamos lá. Para início, vamos primeiramente entender o que significa porcentagem, né? Nada mais justo que a gente tenha uma compreensão do que a gente irá trabalhar. Na verdade, porcentagem, quando a gente vai analisar o significado da palavra, a palavra porcentagem significa por cento, ou seja, é uma relação por 100. Na verdade, a porcentagem ela vai ser uma parcela do total. Por exemplo, quando eu digo 100%, eu estou me referindo à totalidade. Quando eu digo 50%, eu estou me referindo à metade. E quando eu digo 0%, eu estou me referindo a absolutamente nada, tá certo? Então fica aí essa primeira dica para vocês. Na verdade, é como se a gente pensasse numa fração que o denominador fosse o número 100. Então, todas as vezes que eu menciono o termo por cento, eu estou me referindo a uma relação de um determinado valor comparado ao referencial 100, tá bom? Fica aí a dica para que vocês não se atrapalhem. Como representar uma porcentagem? Nós podemos representar de forma elementar a porcentagem de três maneiras. A gente pode representar da forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Coloquei aqui um quadro e nele eu trouxe três exemplos para explicar a vocês, para que não haja dúvida, até porque em alguns momentos a gente vai precisar dessas formas de representação. Então aqui na primeira linha a gente tem 39%, esse 39% pode ser escrito na forma fracionária. Então na forma fracionária a gente vai ter 39% como sendo 39 sobre 100. Então está aí a forma fracionária. Na forma decimal, 39% será 0,39. Então perceba que 39% pode ser representado dessas três maneiras. 7%, por sua vez, 7 sobre 100. 7 centésimos, 7%. E na forma decimal, 0,07. Então tem aí 7%. 0,2%. Então preste atenção aqui. Na forma fracionária, a gente tem 0,2 sobre 100. Isso é 0,2%. Na forma decimal, a gente vai ter 0,002. Isso daqui seria 2 milésimos, que representam 2 ou 0,2%. Tá bom? Então, dando continuidade, eu vou deixar logo aqui mais uma dica. Então, fica aí a dica. Como representar as frações abaixo em percentual? Então, eu trouxe mais de dois exemplos. Agora, eu trago em forma de fração e eu peço para que a gente coloque aí em forma percentual, né? Eu pergunto, na verdade, como representar essas frações em forma percentual. Então, vejam só. Existem várias maneiras, eu irei apresentar duas delas, talvez as mais óbvias, para que vocês não tenham dificuldades na hora que precisar transformar uma fração em termos percentuais. Então, aqui eu tenho uma fração 3/5, o numerador é 3, o denominador é 5, tá certo? E uma das maneiras que eu posso me utilizar para transformar essa fração em termos percentuais é simplesmente dividindo 3 por 5. Então, eu venho aqui, tá certo? Uma possibilidade é eu pego 3 e vou dividir o 3 por 5. 3 é um número menor que 5, então eu não olho para o número 3 como apenas 3, eu vou olhar para os décimos. Então, o número 3 ele tem 30 décimos. Então, logo, como eu estou trabalhando com décimos aqui, eu coloco a casa decimal. E eu tenho 30 décimos dividido por 5, isso vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu não tenho resto. Significa dizer que o resultado é 0,6 ou 6 décimos. Agora pare para entender aqui. Eu tenho 0,6
que é a mesma coisa que 6 sobre 10, 6 décimos. E, por sua vez, eu posso transformar esse denominador 10 em um denominador 100 e chegarei no meu propósito, que é transformar em percentual denominador 100. Então, eu vou colocar aqui uma multiplicação por 10. Perceba que se eu multiplicar por 10, ele se transforma em 100. Mas para que as frações permaneçam equivalentes, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo fator em cima. Então, 10 embaixo, 10 em cima. Isso vai resultar para mim 6 vezes 10, 60. E 10 vezes 10, aqui eu vou ter 100. 60 sobre 100, isso vai ser exatamente 60%. Então, esta é uma das formas que eu posso obter a representação de uma fração em termos percentuais. Outra maneira, certo? É exatamente eu pegar a própria fração 3/5 e pegar um valor que, multiplicando por 5, o transforme em 100. Então, eu vou verificar se é possível encontrar um número que, multiplicado por 5, resulte em 100. E esse número ele é bem óbvio, você já deve estar pensando aí, que é o número 20, né? Da mesma forma, se o número 20 é multiplicado no denominador, ele tem que ser multiplicado no numerador, para que as frações permaneçam equivalentes. Então, eu tenho 3 vezes 20, 60, e 5 vezes 20, 100. Perceba que foi bem mais rápido, né? 60 sobre 100, 60%. Então, a fração 3/5 representa, em termos percentuais, 60%. Trouxe aqui outro exemplo com a fração 5/6, certo? Então, se a gente for utilizar o primeiro recurso que a gente utilizou no exemplo acima, eu tenho 5 dividido por 6. 5 menor que 6 significa dizer que eu vou trabalhar com a divisão decimal. Então, eu vou colocar 5 como 50 décimos e vou dividir os décimos em 6 partes. Então, eu tenho 50 dividido por 6, isso vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Aqui sobra 2. Não tenho termos para descer, certo? Para complementar aqui meu dividendo. Então, eu vou trabalhar agora com os centésimos. 2 décimos equivalem a 20 centésimos. Então, eu tenho 20 dividido por 6, onde vai dar 3. 3 vezes 6, 18, para 22. A partir daqui, perceba que vai ficar sempre repetindo. 20, aqui milésimo, então 3 vezes 6, 18. E aqui sobra 2. Eu vou parar por aqui porque a gente percebe que esse quociente se trata de uma dízima periódica, logo, ele será aproximadamente, ok, 83,3%. Significa dizer que a fração 5/6 representa, em termos percentuais, aproximadamente 83,3%. Você também poderia fazer utilizando aqui esse recurso, embora eu não aconselho, porque se trata de uma dízima periódica, é melhor você fazer a divisão direta e encontrar esse quociente conforme a gente encontrou. Indo mais adiante, ainda falando sobre porcentagem, aí eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa entender como se calcula porcentagem dentro de alguns problemas, tá bom? São exemplos simples que eu trouxe aqui no início para que vocês tenham essa noção. Quem não lembra, possa lembrar, e quem nunca viu, entenda pela primeira vez. Então, nesse exemplo, eu tenho o seguinte: um vídeo postado no YouTube alcançou, nos primeiros 10 minutos, 12.500 visualizações distintas. No entanto, o vídeo foi visualizado até o fim por apenas 34% dessas visualizações. Quantas vezes o vídeo foi visualizado integralmente? Então, quando ele pergunta quantas vezes o vídeo foi visualizado integralmente, significa dizer que ser visualizado integralmente é o vídeo ser visto até o fim. E dentro do contexto da questão, o vídeo só foi visto até o fim por 34% das visualizações totais, que foi 12.500 visualizações. Ou seja, eu tenho que calcular 34% de 12.500. Então, ó, esse meu 34%, a gente pode entender como sendo 34 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,34.
34. Isso vocês entenderam nos primeiros slides, tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Se eu quero calcular 34% desse valor, basta somente eu multiplicar 0,34 por 12.500. Fazendo essa multiplicação, o resultado a ser obtido será exatamente a quantidade de visualizações integrais. Então, eu vou aproveitar aqui o espaço e vou fazer a multiplicação. Eu tenho 12.500, tá certo? E vou multiplicar esse valor por 0,34. Fazer aqui a multiplicação. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Aqui vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Vai 1. E 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15. Aqui vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. E 3 vezes 1, 3. Esse 0 aqui eu não preciso multiplicar. Eu já faço a soma das duas parcelas. Então, aqui eu vou ter 0, 0, 0 novamente, 5, 12. Então, aqui vai 1 e aqui eu vou ter 4. Um detalhe que eu tenho que estar atento é a quantidade de casas decimais, que são 2. Então, aqui eu vou ter 2 casas decimais. Significa dizer que o resultado do meu produto é 4.250 visualizações. Então, a quantidade de visualizações integrais é exatamente 4.250, que representa 34% do total de visualizações. Então, agora vamos para mais um exemplo. Durante uma partida de futebol, foram contabilizados 46.300 torcedores nas arquibancadas. Sabe-se que 25% dos torcedores são do sexo feminino e que 20% delas são crianças. Quantas crianças do sexo feminino estavam entre os torcedores nessa partida? Então, perceba que a questão nesse enunciado, no caso, ele quer saber exatamente a quantidade de crianças, só que crianças do sexo feminino. Beleza? E o primeiro dado que a questão nos fornece é a quantidade total de torcedores, 43.300. Logo em seguida, ele diz que 25% desses torcedores são do sexo feminino, só que um detalhe importante é que ser do sexo feminino não significa diretamente que é criança. Mas logo em seguida ele dá uma terceira informação, que 20% delas quem? Das torcedoras, são crianças. Então eu tenho aqui uma sequência de cálculos percentuais que me dará exatamente o que a questão está pedindo, beleza? Quantas crianças são do sexo feminino. Primeira coisa que eu preciso calcular é os 25% em cima do total de torcedores. Só que antes de calcular esse percentual, eu quero que vocês entendam que 25% é uma porcentagem equivalente a 25 sobre 100, que por sua vez, se eu pego essa fração e divido ela por 25 para encontrar uma fração irredutível, eu vou obter aqui a fração 1/4. E a fração 1/4 ela é tanto equivalente a 25 centésimos como também a 25%. Em outras palavras, calcular 25% de determinado valor é a mesma coisa que pegar 1/4 e multiplicar esse valor, 1/4, no caso essa fração 1/4, em cima do valor que eu quero obter o percentual, no caso o total de torcedores, aqui nesse problema, 46.300. Multiplicar por 1/4, vocês devem lembrar lá do sexto ano, que é a mesma coisa que dividir por 4. Por quê? Na regrinha lá básica que a gente aprendeu, né, naquele algoritmozinho básico de multiplicação entre fração e número inteiro, eu pego o número inteiro, o número natural, no caso aqui, também multiplico pelo numerador e o resultado obtido eu divido pelo denominador, que é a mesma coisa que dividir por 4.
Então, a gente vai executar essa divisão aqui, tá bom? Então, vou pegar aqui rapidinho, só mudar a cor para destacar. E eu vou ter 46.300 dividido por 4. Eu vou dividir aqui 4 por 4 é 1, resta 0. Aqui eu tenho 6 por 4 é 1, restam 2. Aqui eu vou ter 23 por 4 é 5, restam 3. Aqui eu vou ter 30 dividido por 4 é 7, restam 2. E por último, eu tenho 20 dividido por 4, que é 5, resta 0. Então, o resultado obtido, vocês já devem ter visto aí, é exatamente 11.575. Um detalhe importante é que essa quantidade se refere ao número de torcedores do sexo feminino, que é, no caso, os 25% do total. Aí agora eu tenho 11.575 torcedoras e desse total eu tenho que 20% são crianças. Então a gente vai fazer 20% desse total. Mas eu quero chamar a atenção para vocês observarem a seguinte análise. 20%, fazer uma análise semelhante ao 25%. 20% nada mais é que 20 sobre 100. Quando eu tenho 20 sobre 100, eu posso simplificar essa fração por 20, certo? Simplificar essa fração por 20 é a mesma coisa que obter 1/5. Então, o que é que significa? A gente tem que 20% de algum valor é a mesma coisa que 1/5 desse valor. Então, eu vou pegar 1/5 de não mais 46.300, mas em cima do total de torcedoras, que são os torcedores do sexo feminino. Esses 20% delas se referem a isso, como eu já falei. Então, vai ficar 1/5 de 11.575. Só que, pelo mesmo argumento, multiplicar 1/5 por esse valor é a mesma coisa que dividi-lo por 5. Então, a gente vai fazer aqui, rapidamente, essa divisãozinha, certo? 11.575 dividido por 5. Ora, 11 dividido por 5 é 2, resta 1. Aqui eu tenho 15 dividido por 5 é 3, resta 0. Aqui eu tenho 7, 7 dividido por 5 é 1, resta 2. E por último, eu tenho 25 dividido por 5, que dá 5, resta nada. Em outras palavras, 1/5, que é 20% do total de torcedoras, serão as torcedoras crianças. No caso, 2.315 torcedores são do sexo feminino e crianças. Além de ser do sexo feminino, são crianças. Então, a resposta do nosso problema consiste em 2.315 torcedores são crianças do sexo feminino. Indo mais adiante, eu coloquei aí mais um exemplo. Perceba que esse exemplo ele diz o seguinte: dos 45 estudantes que há numa turma de ensino médio, 18 se consideram da área de exatas. Qual é o percentual de estudantes dessa turma que não se consideram da área de exatas? Veja, 18 se consideram, mas ele quer o percentual dos que não se consideram. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é exatamente nessa diferença, né? Então, se eu tenho 45 alunos na turma e retiro os que se consideram de exatas, o que sobra é exatamente os que não se consideram. Fazendo essa subtração aí, eu vou ter 27 alunos que não são considerados da área de exatas, ok? Então, eu vou trabalhar com esse valor aqui. Uma coisa importante é que a turma ela tem, no total, 45 estudantes. Então, esse meu 45, ele é denominado o meu todo. Se ele é o meu todo, ele corresponde aos meus 100%. Todo o meu percentual obtido será obtido através do referencial 45.
Então, se eu quero descobrir quantos por cento não são da área de exatas, então eu vou ter que comparar 27 em relação a 45, beleza? E isso eu posso fazer de várias formas. Por exemplo, eu posso comparar em maneira de razão, fazendo essa fraçãozinha aqui, ó. Eu pego 27, que não são da área de exatas, e comparo com os 45 totais. Essa fração ela pode ser simplificada por 9. Percebam que os dois valores são múltiplos de 9. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. E de forma bem simples, essa fração aqui pode ser transformada em uma fração porcentagem. Então, eu posso multiplicar aqui por 20 e posso multiplicar em cima por 20 para achar a fração equivalente, que será 3 vezes 20, 60, e 5 vezes 20 dá 100, e isso é a mesma coisa que 60%. Então, eu tenho que 27 comparado com os 45 alunos corresponde a 60%. Isto é, 60% dos alunos não se consideram da área de exatas. Outra maneira de fazer essa questão é a gente utilizar o recurso da proporcionalidade, através da regrinha de 3. Veja, eu posso comparar aqui percentual com alunos. Por exemplo, quem é o meu 100%? São os 45 alunos. Só que eu quero saber o percentual dos alunos que não são da área de exatas, que somos 27. Então, fazendo aqui o produto dos meios para dar igual ao produto dos extremos, eu tenho 45x igual a 2.700. Aí eu vou pegar e dividir 45 nos dois lados. Então, eu vou ter aqui, no caso, 27.000, certo? Só vou aqui organizar, pronto. 27.000 sobre, 45. Então, quando eu realizar essa divisão, o resultado obtido também será 60, que corresponde a 60%, ok? E de forma intuitiva, se eram 100% e caiu para 60%, os 40% que caíram são aqueles que eu desconsiderei, que são os 18 alunos que são da área de exatas. Como o meu interesse era os que não são da área de exatas, então eu só trabalhei com os 27, comparando com o total da minha turma, que somavam, ou que somam, no caso aí, os 45 estudantes. Mais adiante, eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão que caiu, no caso, no Enem, já faz um tempinho, mas ela é bastante interessante. E foi, se eu não me engano, a primeira questão da prova de matemática de determinado ano de Enem, certo? Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais, como vocês podem ver aqui na figura. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Então, veja, desse exemplo aqui a gente pode entender o seguinte, que isso já vai adiantar bastante o nosso processo de cálculo. Se eu tenho um quadro que foi dividido em 4 partes iguais, esse meu quadro aqui, certo? Ele representa o meu todo. Então, ele é meu 100%. A partir do momento que foi dividido em 4 partes iguais, significa dizer que cada parte dessa corresponde a 25%. Até porque 100 dividido em 4 partes iguais dá 25. Das quais ele pintou 3. Ele preencheu 3. 3 vezes 25, 75%. Isso está de forma coerente com o desenho, certo? Então não tem do que se queixar. E aí já dá uma luz bastante interessante para o que ele vai perguntar. Observe aqui embaixo que ele diz o seguinte, ó. Ele comenta aqui mais ainda dizendo que algum tempo depois, o professor apagou a lousa, ok, por completo, e adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez ele utilizou 40% do espaço dela. Então agora ele não utilizou mais 75%, ele usou 40%. Aí, mais adiante, a questão diz, uma representação possível para essa segunda situação é... Então ele colocava lá, nessa questão, essas 5 alternativas. Veja, se ele diz que o professor, logo após ter apagado o quadro, preencheu novamente, só que agora usando 40%, perceba que 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. E eu posso aqui,
de forma bem rápida, simplificar por 10. Isso vai me dar 4 sobre 10. E eu posso simplificar também por 2, já que se tratam de valores pares. Então, aqui vai ficar 2 e embaixo vai ficar 5, ou seja, 40% corresponde a 2/5. Aí eu vou procurar aqui na minha imagem, que imagem de quadro tem 2/5 preenchido. O que é o 5? O total de divisórias, 1, 2, 3, 4 e 5. O 2 indica o total de partes escolhidas. Então, eu tenho 2 de 5. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, pessoal? Ótimo. Mais adiante, eu quero comentar agora com vocês sobre acréscimo percentual. Mas para comentar sobre acréscimo percentual, eu trouxe aqui uma situação. Na verdade, vocês terão 5 situações que finalizarão, certo? A nossa aula. A primeira situação diz o seguinte: a Petrobras informou nesta quinta-feira, 26/12/2019, que o gás liquefeito de petróleo, o GLP, o gás de cozinha, sofrerá um aumento de 5%. Ó, destaca logo isso aí. Num repasse às distribuidoras a partir desta sexta-feira, 27. A mudança vale para todos os tipos de GLP, o residencial, comercial, industrial, vendido em botijões de 13 a 90 quilos. Essa informação aí foi divulgada nesse link. Aí mais adiante temos o seguinte: se no dia 26 o repasse de um botijão de 13 quilos, de 13 quilogramas às distribuidoras era de R$ 42,00, então veja, no dia 26 o repasse era R$ 42,00. Então, a partir do dia 27, este repasse será de quantos reais? Certo? Então, observe que 27 faz menção ao dia do aumento. Significa dizer que o preço do botijão não será mais esse, será acrescido de 5%. Então, aqui vai haver um acréscimo de 5%. Beleza? Então, o que a gente vai precisar entender é o seguinte, que 5% não necessariamente é R$ 5,00. 5% só é R$ 5,00 se for 5% de R$ 100,00. Mas aqui eu tenho que aumentar 5% de 42. Então, esse R$ 42,00 aqui, ele vai sofrer um aumento de 5% sobre o preço dele. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui como resposta, existem vários caminhos, por sinal, mas um primeiro caminho seria você pegar os R$ 42,00 e determinar 5% dele, beleza? Ou seja, 5% de R$ 42,00. Já que não tem centavos, eu vou deixar assim. Então, calcular 5% de R$ 42,00, você pode utilizar o seguinte recurso. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100 vezes 42. E para resolver essa multiplicação, a gente vai fazer o que eu comentei há alguns minutos. Pega o número natural, multiplica pelo número do numerador e divide pelo denominador. Então, eu vou ter 42 vezes 5 dividido por 100. 42 vezes 5 vai dar 210. Aí, esse 210 eu vou dividir por 100. Eu posso simplificar aqui por 10, o que vai ficar 21 sobre 10. E quando eu divido 21 por 10, eu vou ter 2,1, que se tratando de unidade monetária, reais, será R$ 2,10. Ou seja, 5% de R$ 42,00 são R$ 2,10. E esses 5% correspondem ao aumento. Então, significa dizer que o botijão que no dia 26 custava R$ 42,00, ele vai sofrer um aumento de R$ 2,10, o que implica dizer que o novo valor será de R$ 44,10. Então, no dia 27, o botijão de 13 kg terá valor reajustado para R$ 44,10. Ainda falando sobre acréscimo percentual, eu trouxe aqui a situação 2 para que a gente possa entender outra aplicação, desse tópico de porcentagem. Então, eu trouxe aí uma manchete que foi divulgada pelo Diário de Pernambuco no dia 13 de janeiro de 2020, certo?
onde diz o seguinte: Urbana Pernambuco propõe aumento do anel A das passagens de ônibus para R$ 3,90. Logo em seguida, a matéria dizia o seguinte: de acordo com a entidade, considerando os custos e receitas previstos para 2020, o valor do anel A deve subir para R$ 3,90. Atualmente, a tarifa A, usada por 80% dos passageiros, custa R$ 3,45. Este aumento corresponde a aproximadamente quantos por cento? Então, veja, um detalhe importante é que a gente precisa entender o que a questão quer e os dados que a gente vai precisar utilizar. Então, a questão quer saber o percentual de aumento. Veja que ele diz logo aqui, ó, este aumento corresponde a aproximadamente quantos por cento. Então, ele quer saber o percentual de aumento. Quando ele usa o termo aproximadamente, é quase que certo que o teu resultado vai dar dízima ou vai dar um valor que não é exato, vai ser um valor aproximado, uma dízima que não seja periódica também, enfim. Pode acontecer isso na grande maioria das vezes que ele coloca aí aproximadamente. Então perceba que aqui, toda vez que eu tenho um aumento, eu vou ter o valor antigo e o valor atual, certo? Que é, num caso, respectivamente, R$ 3,45 e o valor, após o aumento, R$ 3,90. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, preste atenção. Eu posso ter aqui, ó, o valor antigo, vou botar assim, valor antigo, que corresponde a R$ 3,45, e ele também diz o valor atual. Vou chamar o valor atual para que vocês entendam o valor após o aumento, tá certo? O valor atual. Então, vai ficar de R$ 3,90. Então, vê só, pessoal. O aumento que foi aplicado, o aumento que a manchete divulgou que aplicaria, no caso a Urbana aplicaria, é um aumento sobre o valor antigo. Quando você vai reajustar um valor, seja de preço, seja de quantidade, você reajusta em cima do valor anterior para obter o atual, o que você quer, no caso. Então aqui significa dizer que o percentual foi aplicado em cima desse 3,45 a fim de obter os 3,90. Então, houve aqui um aumento percentual. Se houve esse aumento percentual e ele foi aplicado em cima dos 3,45, esses 3,45 são o meu todo. Então, eles representam o total da minha situação. Eles são os 100%. Então, eu tenho aqui, ó, uma relaçãozinha. 3,45 corresponde exatamente aos 100%, que é o todo da passagem, antes do aumento, e o novo valor vai ser exatamente R$ 3,90. Esses R$ 3,90 que eu tenho aqui vai corresponder a um certo percentual. Então, observe que eu posso utilizar o recurso de proporcionalidade, porque na medida que o preço aumenta, o percentual aumenta. Então, é uma proporcionalidade direta, e eu posso fazer aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 3,45 vezes x. Então, eu vou ter aqui 3,45 vezes x igual a 3,90 vezes 100, que vai dar 390. Então, eu vou dividir aqui os dois lados por 3,45, vai ficar 390 dividido por 3,45, certo? Se você sentir dificuldade de dividir com vírgula, você pode eliminar achando uma fração equivalente e multiplicando aqui por 100. Então, se você multiplica por 100, então o que é que você vai ter aqui? X igual a 39.000 dividido por 345. Então, fazendo essa divisãozinha aqui, você vai obter o x procurado.
Então eu vou pegar aqui embaixo, aproveitar o espaçozinho e vou executar essa nossa divisão, beleza? Então eu tenho aqui 300 e, no caso, 39 mil. Vou pegar aqui. Eu vou utilizar um recurso que eu não vou me preocupar com esse zero aqui, beleza? Esses dois zeros aqui, ó, a princípio eu não vou me preocupar com eles. Eu vou dividir o 390 por 345 e depois a gente utiliza o recurso desses dois zeros aqui, multiplicando por 100, né? Até porque esses dois zeros surgiram após a multiplicação por 100. Então eu vou ter aqui 390 dividido por 345. 390 dividido por 45 vai dar 1. Até porque 1 vezes 345 é ele mesmo, para 390 restam 45. Como não tem mais valores para que eu possa dividir, então eu vou dividir agora os decimais, beleza? O que é que eu vou ter? Que 45 vai ser 450 decimais. Então, 450 decimais, isso vai dar um valor para ser dividido por 345, que novamente vai dar 1. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 345, dá 345. Para 450, eu vou ter 105 aí de diferença, beleza? E agora eu vou tentar dividir, no caso, os centésimos. 105 não dá, vou acrescentar aqui. Então, aqui eu vou ter 1050 dividido para 345. Observe que se eu optar por 3 vezes 345, isso vai resultar em 15, vai 1. 3 vezes 4, 12 com 1, 13, vai 1. E aqui vai dar 3 vezes 3, 9 com 1, 10. Então, deu 1035, bem próximo. Colocou aqui 3 vezes 345 dá 1035. Para 1050, resta 15. E aí eu posso continuar aqui e ir para os milésimos. Só que a gente sabe que quando a gente for tentar aqui os milésimos, fazer aqui para que vocês entendam, eu consideraria 1500. Aqui eu teria exatamente 4. Observe que 4 multiplicado por 345 vai dar 20. Vai 2, aqui vai dar 18. Vai 1 e aqui vai dar 13. Se eu adicionasse para 5, iria ultrapassar. Então aqui seria 4. Só que como se trata de porcentagem aproximada, eu só vou me guiar pelas duas casas decimais. Então, eu vou ter aqui um valor aproximadamente 1,13. Até porque o próximo número é 4, pela regra do arredondamento, esse 13 continua 13. Se aqui fosse de 5 para cima, eu arredondaria esse 13 para 14. Mas como é 4, a gente deixa 13. Então, esse valor será aproximadamente, certo? 1,13. Só que eu acredito que vocês lembram que aqui eu escanteei esses dois zeros que representam 100, né? Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 100, o que seria 1,13 vezes 100. Isso daqui vai dar aproximadamente, certo? Vou colocar aqui aproximadamente 113%. Então, observe o que foi que a gente encontrou. O x que a gente tanto procurou ele e encontrou agora é um valor aproximadamente 113. Se ele é 113, eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. A questão quer saber o quanto aumentou em percentual. De 3,45, se vai aumentar para 3,90, o que aconteceu no percentual? Era 100 e aumentou para 113. Então, o aumento percentual será de aproximadamente 13%. Por que 13%? Porque ele era 100% com o preço antigo e agora no preço novo, o preço atual vai ser 113. Houve um aumento percentual de 13%. Beleza? Mais adiante, eu trouxe agora um exemplo, né, na realidade, uma situação que trata de desconto percentual. A ideia é bem parecida. A diferença é que no desconto a gente vai ter aí uma subtração logo após a execução do percentual. Então veja, o proprietário de uma loja de roupas
etiqueta seus produtos com o preço de pagamento a prazo e oferece 15% de desconto para pagamento à vista. Qual é o preço de à vista de uma calça que está etiquetada com o preço de R$ 95,80? Então, vê, se a calça ela está etiquetada com esse preço, é porque esse preço é a prazo. É para quem vai comprar cartão, quem vai dividir, enfim, a crediário, etc. Mas quem vai comprar à vista ganha um desconto de 15% sobre esse preço. Então, esse preço aqui vai sofrer um desconto de 15%. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Bem simples. Eu posso calcular os 15% sobre esse valor e o resultado subtraio desse valor. Isso é uma possibilidade, certo? Mas, por exemplo, se você quiser utilizar o conceito de proporcionalidade para resolver esse problema, só basta você pensar no seguinte. Você tem R$ 95,80. Esse valor corresponde ao 100% do produto. E esse produto que vale 100% vai ter um desconto de 15%. Ó, se ele vale 100 e vai ter um desconto de 15, significa dizer que dos 100 vai cair 15, então vai cair para 85. Entenderam? Veja como é simples o raciocínio. 15% de desconto é diminuir 15 em 100, então vai cair para 85%. Se vai cair para 85%, eu quero descobrir que valor é esse, porque é o valor após o desconto. Então, fazendo aqui em linhas percentuais, eu vou ter que 100x, certo? Então, eu tenho aqui 100x vai ser igual a 85 vezes 95,80. Então, eu vou multiplicar esses dois valores e depois voltar aqui para a minha equação. Então, eu vou ter R$ 95,80 multiplicado por 85. Multiplicando 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 8 dá 40, aqui vai subir 4. Aí eu tenho 5 vezes 5, 25, com 4 dá 29. Aqui eu tenho 5 vezes 9, 45. 45 com 2, 47. Agora, logo em seguida, eu vou ter 8 vezes 0, que é 0. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 5, 40, com 6, 46. Vai 4. 8 vezes 9, 72. 72 com 4 vai dar igual a 76. Somo, que dá 0, que dá 0, que dá 13, vai 1. Que vai dar 7 mais 7, 14, vai 1. Aqui vai dar 5 com 6, 11, vai 1. E aqui eu tenho 8. Perceba que esse valor aqui tem duas casas decimais que foram incluídas. Então, aqui eu vou ter também duas casas decimais. O resultado deu 8.143. Significa dizer que eu tenho x igual a 8.143 dividido por 100. Se eu pego esse valor e divido por 100, ele terá duas casas decimais acrescidas. Isso vai dar 81,43. Como se trata de preço, unidade monetária reais, isso é equivalente a R$ 81,43, que será o valor da calça comprada à vista, após receber os 15% de desconto. Mais adiante, pessoal, eu tenho outro exemplo, outra situação, problema, que envolve desconto percentual. Essa situação problema, ela diz o seguinte: certo produto que custava R$ 25,90, hoje está custando R$ 23,31. A quanto corresponde o percentual de decréscimo? Decréscimo é sinônimo de desconto sobre o preço desse produto. Então, veja, custava valor antigo, está custando valor atual. É aquela mesma ideia, certo? Então, se eu tenho aqui R$ 25,90, esse valor ele corresponde ao meu todo, aos meus 100%. Só que esse valor ele decresceu para R$ 23,31. Ele decresceu para R$ 23,31
e esse novo preço vai ter uma representatividade percentual, que eu vou descobrir. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, no caso, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter 25,90 vezes x. Então, eu vou ter aqui 25,90 vezes x igual a 23,31 vezes 100, que vai dar exatamente 2.331. Então, eu vou dividir aqui nos dois lados, né, o 25,90. Então, eu vou ter exatamente 25, ou melhor, x igual a 2.331 dividido por 25,90, certo? E aí a gente vai entrar naquela mesma situação, né? A gente tem uma divisão, a gente vai fazer exatamente aquele mesmo processo. Eu vou dividir aqui, depois que eu fizer essa divisão, eu multiplico por 100, né? Então, eu vou fazer exatamente aquele processo que a gente tinha aqui. Eu tenho 2.331 dividido por esse valor aqui, 25,90. Se você desejar, você pode multiplicar por 100. Se você multiplica por 100, observe que a gente vai ganhar 2 zeros aqui no caso, né? E essa vírgula ela vai desaparecer. Significa dizer que eu terei exatamente mais 2 zeros multiplicado por 100. E aqui eu vou ter o valor sem casa decimal. E eu posso já adiantar aqui também cancelar. Então, vou fazer essa divisão aqui. 233 é menor que 259, então eu vou pegar o 2.331. Se eu multiplicar por 10, o valor ultrapassa, certo? Então, eu vou pegar aqui um valor vezes 8. 8 vezes 2, 5, 9. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 5, 40, 47. E aqui vai dar 2 vezes 8, 16. Com mais 4, 20. Então, deu 2.072. Foi pouco. Beleza? Bora tentar por 9, né? Então, eu tenho aqui 9 vezes 259. Isso vai dar igual a 81. Aqui vai dar 45 com 8, 53. E aqui vai dar 18 com 5, 23. Opa, deu o mesmo valor. Então, aqui é 9. 9 vezes 259 dá 2.331. Resta 0. E aqui esse 0 que sobrou vai repetir aqui no fim. Beleza? Então, significa dizer que meu x deu 90%. Se x deu 90%, preste atenção. Se esse x deu 90%, e a pergunta é qual foi o percentual de decréscimo, então você vai olhar para 100, caiu para 90. Se de 100 caiu para 90, significa dizer que decresceu 10%. Era 100% e agora representa 90%. E agora a gente já está chegando bem pertinho do fim, mas eu trouxe aí como prometido a quinta situação, né? Após receber um desconto de 6%, o preço de um refrigerador caiu para R$ 1.767,20. Quanto custava o mesmo refrigerador antes do desconto dado? Então, veja, a gente vai utilizar aquela mesma situação. Eu tenho aqui a unidade monetária e eu tenho aqui o percentual. Observe que, nesse caso, esse 6% foi aplicado em cima de um valor antigo. Esse valor antigo, eu não sei quanto custava. Eu não sabia e ainda não sei, no caso, quanto custava o refrigerador antes desse desconto. Então, eu digo que ele custava X, mas se o preço dele era X, esse X corresponde aos 100%, porque foi em cima dele que os 6% foram aplicados, certo? E esse 6% foi subtraído dos 100%, ou seja, de 100% descontou 6%, caiu para 94%, tá bom? Não vou precisar colocar o símbolo de porcentagem aqui, porque já está na coluna. Enfim. Só que quando ele cai esses 6%,
que eu vou até indicar aqui como destaque, ó, de 100 foi para 94, é porque caiu esses 6%. Então, esses 6% que caiu são exatamente subtraídos do 100. Eu quero que isso fique bem claro na mente aí de vocês, na cabecinha de vocês. Por isso que caiu para 94%. Quando caiu para 94%, ele passou a custar exatamente R$ 1.767,20. R$ 1.767,20. Beleza? Então, aqui a gente vai usar o recurso de proporcionalidade, 94 vezes x. Então, eu vou ter 94 vezes x igual a 1.767,20 vezes 100, que vai dar esse resultado aqui, ó, quando multiplicar por 100. Beleza? Que vai dar 176.720. Então, eu vou dividir 94 dos dois lados. Isso vai ficar x igual a 176.720 dividido por 94. Então, a gente tem essa brincadeirinha aqui para dividir, né? Nada de calculadora, tá certo, pessoal? É se ligar aqui na divisão, até porque nenhuma avaliação que vocês irão fazer permitirá a utilização de calculadoras ou de equipamentos eletrônicos que façam cálculo. Beleza? Então aqui, ó, 17, não tem como, né? A gente tem a possibilidade de pegar o 176. Então, se eu pegar aqui e multiplicar por 2, vai ultrapassar, porque dá mais de 180, então tem que ser 1. 1 vezes 94 dá 94. Então, eu vou pegar o 94 e vou subtrair do 176 para ver a diferença. Isso daqui vai dar 2, isso daqui vai dar 8, sobra 82, beleza? Então, aqui a gente desce o 7, vai ter o 827. Ó, se eu escolhesse 10, passava. Se eu escolhesse 9, pode passar também. Eu vou colocar aqui 8. 8 vezes 94. Então, eu tenho 8 vezes 4, 32. Fica 3. 72 com 3, 75. Beleza? E observe que se eu colocar 9 vezes 94, isso vai dar igual a 36, vai 3. 81 com 3 dá 84, passou de 827, então 9 não é, tem que ser 8. Então, coloquei 8 aqui, vezes 94 deu 752, ok? Se eu pegar esses 752 e subtrair dos 827, isso vai dar 5, isso vai dar aqui 75. Aqui eu vou descer o 2, eu tenho 752, opa, é o 8, tá aqui, ó. Então, eu vou ter 8. 8 vezes 94, 752. Resta nada. E o zero que boiou aqui, a gente coloca ele no quociente. Então, veja que o valor obtido para x foi de 1.880. Esse x é exatamente o valor inicial do refrigerador antes de receber o desconto de 6%, que eram os 100%. Então, o refrigerador custava, antes do desconto, R$ 1.880. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. A aula ainda não terminou. Eu quero trazer algumas dicas para vocês. São dicas rápidas, para que vocês possam aplicar aumentos e descontos de maneira bem rápida e objetiva em relação a algumas situações que vocês podem aí enfrentar. Então, vamos imaginar aqui, rapidinho, preste atenção. Eu vou falar sobre aumento, certo? Imagina que você quer aplicar um aumento de, colocar um valor bem simples aqui, 20% sobre, sei lá, colocar aqui R$45. Então, existe uma maneira bem rápida que você pode se utilizar dela para fazer esse aumento. Então, você só precisa pegar os R$45 e multiplicar por 1,20. Sim, esse 1 aqui na frente, ele vai te representar os 100%,
e esses 20 centésimos representarão os 20% que estão sendo acrescidos. Então, se você multiplicar isso aqui, você vai encontrar exatamente o valor do acréscimo do 20%. Multiplicando isso aqui, ó, 45 vezes 1,20, você pode até conferir isso depois aí, vai dar exatamente R$ 54, tá certo? R$ 54. Outra situação, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um aumento de 8% sobre, vou colocar aqui, R$ 30, um exemplo, tá bom? A ideia é a mesma, você vai pegar os R$ 30 e vai multiplicar agora por 1,08. Veja, 1, como eu disse, representa os 100% e 0,8 os 8% que estão acrescendo. Então, quando você multiplicar aqui, você vai ter exatamente o resultado do acréscimo de 8% sobre R$ 30. Quem tiver dificuldade, ó, só precisa multiplicar assim, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma. R$ 30 não tem centavos, você bota assim. Aqui você vai multiplicar, tá bom? Então, eu tenho um aqui, ó, 0, 24. Aqui eu vou ter 0, 0. Aqui eu vou ter 0 e 3. Então, eu somei, ó, vai ficar 0, 4, 2 e 3. Duas casas decimais, duas casas decimais. Ou seja, R$ 32,40 após o aumento dos 8%. E aqui você já percebe que 8% que aumentou são os 2,40, que aumentou em cima dos R$ 30. Isso daqui você pode utilizar para aumento, tá bom? E outro fator interessante é que serve também para desconto, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, desconto de, digamos que eu vou descontar 20% sobre, digamos que eu vou descontar esses 20% sobre R$ 25. Então, se eu vou descontar 20%, então bastaria simplesmente pegar os R$ 25 e multiplicar agora, ao invés de acrescer os 20%, certo? Eu subtrairia. No caso, eu pegaria o 1, que é meus 100%, e descontaria esses 20% dele. Descontar esses 20% dele é a mesma coisa que multiplicar por 0,80. Só é você pensar em dinheiro. Ó. Tem R$1 e retira 20 centavos. Se eu tenho R$1 e retiro 20 centavos, eu estou retirando 20%. Então, eu vou ter 0,80, que é 80 centavos. Então, se você quiser multiplicar o valor por 0,80, você vai obter o desconto direto dos 20%. Tá bom? Então, se você multiplicar isso aí, vocês podem até conferir em casa. Então, esse resultado vai dar 20. Significa dizer que descontar 20% de 25, você vai ter R$20 como resultado. No caso, descontou R$5, que são os 20%. Outro exemplo, digamos que você queira descontar 15% de, sei lá, R$60, tá bom? Então, você vai pegar os R$60 vezes, é aquela mesma ideia, 1 menos os 15% que você quer descontar. E vai dar o quê? 60 vezes, se eu tenho R$1, tiro 15 centavos, eu fico com 85 centavos, que é 0,85, beleza? Então, multiplicar isso aqui, se você fizer essa multiplicaçãozinha, eu não vou fazer agora por conta do tempo, tá bom? Mas isso aí fica como verificação para vocês. Você vai ter como resultado R$51. Então é isso aí, pessoal. Essa minha dica final pode ajudar bastante vocês em algumas situações que vocês venham se deparar dentro de percentual, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de todos. Tenham bons estudos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar ou procurar o professor Newton também, que a gente vai dar as devidas atenções e esclarecimento de dúvidas para vocês. Então, foi um prazer mais uma vez, bom estudo aí para todos, certo? E estamos aqui e cuidem-se também. Até mais!